O objetivo do vídeo de hoje é fazer uma análise de um livro didático e o livro escolhido por mim foi o do projeto Telares, do 6º ano. Esse livro ele é usado pelos alunos aqui do Maracanaú, na rede municipal de ensino. O PNLD dele compreende ao período de 2017 a 2019. A sua grande área é o planeta Terra. Na primeira questão, para a gente analisar esse livro, pergunta o seguinte: a obra articula de maneira integrada temas e conteúdos das diferentes áreas das ciências da natureza? Sim. Em várias unidades, o livro ele correlaciona seres vivos e ecologia. Como? Ele fala sobre os seres vivos no geral, fala sobre a sua relação com o meio ambiente, e aí ele já puxa para a área de plantas, ciclo da água e a preservação do meio ambiente. Sempre a gente tem conteúdos interligados. Nunca o livro ele vai trabalhar somente seres vivos, ele vai trabalhar a relação desses seres vivos com o meio ambiente. E falando de meio ambiente, ele já vai puxar para o ciclo da água, por exemplo, já vai puxar para a preservação do meio ambiente e demais assuntos. Então ele interliga várias áreas da ciência da natureza em um único capítulo, em um único assunto. A segunda questão pergunta: a obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas das ciências da natureza com outros campos disciplinares? Ou seja, sim, ela relaciona com geografia, física, saúde, química, por exemplo. Em geografia ela traz o conteúdo sobre rochas e solos, e aí fala sobre continentes, sobre terremotos, sobre alguns eventos da natureza em si, falando do geral, do planeta Terra. E aí ela faz um link com a física quando ela fala sobre mudanças de estado físico da água. E aí entra calor, temperatura e outras coisas. O livro também interliga as ciências da natureza com a saúde, quando fala de saneamento básico e aí tratamento da água. E tem uma aba super interessante que eu vou mostrar na imagem, que é a aba Ciência e Saúde, sempre procurando interligar o tema que está sendo estudado com a saúde. E aí também faz uma ligação com a química quando apresenta os gases nobres de maneira breve, mas apresenta alguns componentes da tabela periódica e também a composição do ar, como você pode ver na imagem. Na terceira questão, pergunta se a obra veicula conceitos, informações e procedimentos de forma correta e atualizada em textos escritos, atividades e imagens. Sim, quando fala em energia, por exemplo, ela traz textos e imagens sobre energia eólica, aquecimento global, energia geotérmica, nuclear e etc. E são conteúdos super atuais, e ela traz curiosidades e alguns questionamentos sobre essas energias e faz realmente um link com a nossa realidade atual. Na quarta questão, nos pergunta: a obra apresenta temas de estudos, atividades e linguagens adequadas ao seu público? Sim. Além do glossário, que aparece frequentemente nas páginas, as imagens elas têm legendas bem simples e resumidas. E no final de cada capítulo a gente tem a seção ponto de chegada. O que é essa seção? Ela resume o capítulo e ela sintetiza as informações e ela traz algumas curiosidades sobre o tema. A quinta questão nos pergunta se a obra apresenta textos escritos, atividades e imagens que colaboram para o debate sobre as repercussões. Sim, no final de cada capítulo
as atividades são voltadas para pesquisa e discussão. E aí eu vou apresentar algumas abas para vocês que se chamam Trabalhando as Ideias do Capítulo, é sobre atividades de perguntas e respostas, aquelas atividades bem tradicionais mesmo dos livros, exercícios. E tem a aba Mexa-se, que aí você vai pesquisar sobre assuntos na internet. Também a aba Pense um pouco mais, que traz curiosidades e questionamentos do capítulo. Especificamente eu achei essa aba super interessante porque às vezes você deixa passar detalhes, você não percebe algumas coisas, algumas curiosidades que seriam importantes de trabalhar com o aluno para que ele se sinta cada vez mais estimulado. E aí, ao final do livro, ele traz, assim, no final de todos os capítulos, indicações de sites, de leituras complementares, indicações de filmes também, que são bastante interessantes. Outra forma de aprender para além do livro. Isso também é bastante interessante de se o professor ele dispuser desse recurso, ele tem ali o ponto de referência que é o livro e o próprio livro indica maneiras diferentes de trabalhar o assunto.